Fala, senhores, professor Andrei na área do Ateneu Audazes e hoje para uma correção de questões da língua portuguesa. Se liga, aluno, o mais importante para ti, para tua aprovação, é resolver questões. Então façam questões insanamente até o dia da tua prova, porque é isso que realmente vai te colocar num patamar diferenciado da tua concorrência. Então façam questões e é assim que a gente trabalha aqui no Ateneu Audazes, fazendo muita questão, mostrando para o aluno como é que é a aplicabilidade de todas as normas, de todas as regras, é assim que a gente trabalha. Então se liga, não fica só na teoria. A teoria, ela te ajuda a resolver questões, mas tu tem que ter a prática, e essa prática tu vai resolver, tu vai entender fazendo questões, beleza? Então fica aqui a nossa dica. Meu nome é Andrei, eu sou professor do Ateneu Audazes e formulador do curso desde 2019. Trabalho com matemática e língua portuguesa e sou concurseiro desde 2004. Já passei na ESA, então tem algumas histórias minhas aí já em concurso público, ESA, INSS. Hoje eu sou servidor público federal, trabalho há 8 anos no INSS e já passei em outros também, já fui servidor público municipal e assim por diante. Mas aqui a história é outra. Agora eu sou professor e agora estou te levando à aprovação, que é bem diferente do que ficar ali estudando para concurso público. Então, eu preciso ser muito melhor, muito mais do que aquilo que eu fui quando eu era um mero concurseiro, quando eu era um mero estudante. Hoje eu tenho que fazer muito melhor do que isso e é por isso que eu estou aqui para te ajudar e já conseguimos ajudar muita gente, tenho certeza que a gente vai alcançar também aí esse teu medo, esse teu problema e vamos tentar solucionar ele juntos, beleza? Vamos juntar, vamos começar nossas questões então? Então bora para cá. Se liga aqui, aluno, questão de número 1, presta atenção, hein? A bicharada foi para o cabresto. Os termos destacados possuem juntos quantos fonemas? Questãozinha boa. Galera, presta atenção numa coisa aqui. Quando a gente fala em fonema, tem uma diferença gritante entre fonema e letra. Letra é a letra da palavra. Por exemplo, palavra pato. Na palavra pato, eu tenho 4 letras. E eu produzo o som dessas 4 letras. Então eu falo pato. Se eu tirar o P, fica ato. Se eu tirar o T, fica pau. Pao, né? Não é pau, né? Pao. Beleza? Ó, pao, aluno, eu falei. Beleza? Então presta atenção aqui, aluno, no que eu tô falando. Beleza? Agora, quando a gente vai falar da contagem de fonemas, e nessa contagem de fonemas entra dígrafo ou dífono, opa, muita atenção aqui. Galera, olha só, eu sou um cara de trabalhar com os meus alunos, trabalhar com o pessoal, questões. Eu sou um cara de trabalhar questões, eu gosto de trabalhar questões porque eu sei que é isso que vai alavancar o teu conhecimento. São nas questões que tu vai realmente aprender como fazer a tua aprovação acontecer. Beleza? Então eu sou muito direto e reto naquilo que tu tem que aprender. Se tu quiser aprender língua portuguesa, ai meu Deus, eu tenho que entender isso, aí tu vai para o colégio de novo, volta lá para a escola, faz uma faculdade de letras, aprende tudo, estuda com tempo. Só que como eu sei que quem está me assistindo aqui tem pouco tempo para estudar, eu sei que quem está me assistindo aqui trabalha. Na maioria dos casos está trabalhando, tem 2, 3 horas para estudar durante o dia e olhe lá, às vezes é uma. Então a gente tem que ser direto e reto. Vamos aprender aquilo que cai na prova, acertar, marcar o gabarito correto e já era. É isso que cai. É isso, beleza. Eu vou acertar assim, professor? Vai. Então pronto, sampa lá. Acertou a questão, conseguiu o teu cargo público, parabéns. Era o que eu queria, era o que tu queria e está todo mundo feliz, beleza? Então vamos ser direto e reto aqui. Bora para cá. Quando eu falo em dígrafo, quando eu falo em dífono, aí muda a contagem de fonemas. Nós temos 2 tipos de dígrafo. Nós temos os consonantais e os vocálicos. Consonantais e vocálicos. Vocálicos. Pronto. Vocálicos. Aí, agora sim. Os consonantais, galera, eu vou só falar. Tu tem que estudar isso depois. No meu curso de questões, nesse curso de questões, que está sendo
vendido aqui pelo Ateneu Audazes, esse curso que está disponibilizado para vocês, esse curso eu falo muito mais em detalhes cada ponto, beleza? Muito mais em detalhes. Então, vocês estão me assistindo agora. Esse curso de questões que está sendo lançado junto praticamente com essa aula aqui, esse curso vai trazer muitos detalhes de cada uma das questões. Eu vou ensinar praticamente a gramática inteira nele, beleza? Mas eu vou ter que dar um flash aqui para que vocês entendam como é que funciona. Os dígrafos, presta atenção aqui, ó. Dígrafo, di é 2. Então quando eu falo assim, ó, dígrafo é 2 letras, grafo é letra, que vem de grafia. Então dígrafo é 2 letras. Quando eu falo difono, eu tenho di, que é 2, fono, que é som. Então 2 sons. Então presta atenção, o dígrafo são 2 letras, mas elas produzem apenas um som. E quem são os dígrafos? Consonantais e vocálicos. Os consonantais, tu entra lá, tem o RR, SS, SC, QU, GU, NH, LH, XC. Lembram desses dígrafos? Eu acredito que vocês lembrem. Quando eu falo em dígrafos vocálicos, eu estou falando dos dígrafos seja com M ou seja com N. Por exemplo, a palavra planta. Olha só. Palavra planta. Na palavra planta, eu tenho um AN aqui. Esse AN aqui, ele simplesmente indica, esse N, na verdade, ele simplesmente indica a nasalização do A. Então, quando eu pronuncio a palavra, eu pronuncio assim, ó, planta. Aquele N que está do lado vira um tio nasal. Ele só indica a nasalização da palavra. Então, na palavra planta eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras e 1, 2, 3, 4, 5 fonemas. Entenderam? Então, o dígrafo, presta atenção, o dígrafo, tu tem 2 letras na palavra junto ali. Pode ser o RR, por exemplo, carro. Carro é RR. RR é dígrafo consonantal. Então, eu tenho um dígrafo ali. Se eu tenho um dígrafo, eu tenho 2 letras com um som só. Então, a palavra carro tem 5 letras, 4 fonemas. E o que é o dífono? O dífono só tem um na língua portuguesa, que é o X. O X, por exemplo, da palavra táxi. A palavra táxi, eu não falo taxi, eu falo táxi. Então, eu escrevo táxi, mas eu pronuncio taxi. Então, eu tenho 4 letras, 5 fonemas. Fechou? Entendeu isso aqui? Beleza, aluno? Ó, tem outros bizus, tem outras coisas que você tem que estudar dentro disso aqui. Mas eu tô dando só uma ideia, só uma lembrança para vocês aqui, para a gente poder ir para a questão aqui. Beleza? Então vamos lá, ó. Bicharada e cabresto. Vamos colocar essas duas aqui no quadro. Deixa eu apagar aqui. Aluno, tu tem que entender que dentro da fonologia, nós temos encontros vocálicos, nós temos encontros consonantais, nós temos os dígrafos, nós temos os dífonos, nós temos dentro dos encontros vocálicos. Encontro vocálico é o que, professor? Encontro vocálico é encontro de vogal. Então, por exemplo, na palavra papai. Papai, eu tenho o AI no final. Esse AI é encontro vocálico, chamado de tongo. Na palavra Uruguai, eu tenho 3 vogais juntas no final, eu tenho um tritongo. Na palavra raízes, eu separo ra e zes. Então, raízes tem o A e o I junto. Mas quando eu separo a sílaba, o A fica para um lado, o I vai para outra sílaba. Isso é chamado hiato. Então, são pequenos detalhes que vocês têm que conhecer para poder entrar nesse mundo da fonologia, beleza? Mas eu espero que vocês estejam estudando e que isso aqui sirva apenas para que vocês tenham um teste de realidade. Opa, isso aqui eu estou fraquejando, vou ter que buscar conhecimento nessa parte. Ó, isso aqui não tá legal para mim. Ah, isso aqui eu sei, tá tranquilo. Fechou? Então a ideia do reta final é realmente mostrar para vocês onde é que vocês estão pecando, para que vocês sentem o pé ali e estudem igual um maluco, aluno. Beleza? Então vamos lá, bicharada.
bicharada. E cabresto, né? Cabresto. Se liga, aluno. Bicharada. Eu tenho dífono aqui? Não. Dífono é aquele X. Não tem. Eu tenho dígrafo? Tenho. Se eu tenho dígrafo, que aqui está, que é o CH, ó. Se eu tenho um dígrafo, eu conto um só. Eu tenho duas letras com apenas um som. Na palavra cabresto, eu tenho um BR aqui. Mas esse BR nada mais é que um encontro consonantal, encontro de consoantes. E ele é um encontro de consoantes ainda perfeito. Perfeito porque as duas ficam na mesma sílaba, ó. Cabresto. E aqui nesse S e esse T aqui, professor, esse S e esse T também é um encontro consonantal. Só que é um encontro consonantal imperfeito. Por quê? Porque o S fica numa sílaba, o T vai para outra. Mas é muito tranquilo isso aqui, senhores. É muito tranquilo. Bora pra cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 letras. Correto? 17 letras. Quantos dígrafos eu tenho? Eu tenho um dígrafo. Se eu tenho um dígrafo e 17 letras, 17 menos 1, 16. Então esse aqui, ó, ele vai ser contado como apenas um som. Um som. Então eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 fonemas, letra E, senhores. Gabarito correto. Tamo junto? Bora para a questão de número 2. As palavras apaixonada, saudável, saúde e recaída possuem respectivamente. Galera, presta atenção. Para eu identificar ditongo, tritongo, hiato, encontro consonantal perfeito, encontro consonantal imperfeito, que foi o caso aqui, ó. Perfeito, BR está dentro da mesma sílaba. O S e o T também estão juntos, mas quando eu separo as sílabas, eles se separam. Então, para eu saber isso, eu tenho que entender sobre separação silábica. Eu tenho que entender isso. Beleza? Ah, eu sei separação silábica, professor, então tá suave. Agora, se tu não sabe separar a sílaba, aluno, opa, aí tu não vai entender o que é hiato, tu não vai entender o que é ditongo, então presta atenção. Aí vamos lá para a palavra apaixonada. Como é que eu separo a palavra apaixonada? É apaixonada. Vejam que o pai ficou junto. Apaixonada. Esse pai, esse AI que está na sílaba, é um ditongo. Ditongo. E o I, ele é sempre semivogal. Sempre semivogal. E presta atenção numa coisa que eu vou falar aqui que eu lembrei agora. Toda sílaba possui necessariamente uma vogal. E exclusivamente uma vogal. Ela tem que ter uma vogal para ser considerada sílaba. Ela tem que ter uma vogal. Então não existe sílaba apenas de consoantes, não existe. E não existe sílaba com mais de uma vogal. Aí tu vai dizer, porra, mas só um pouquinho, cara. Apaixonada, pai, tem duas vogais. Eu vou dizer, não. Uma é semivogal. O A sempre vai ser vogal. Beleza? O A sempre vai ser vogal. E as letras I e U, o som de I e U, sempre serão semivogais. Aí então tu vai dizer aqui, ó, ah, professor, entendi. Então, na palavra pai, eu tenho uma vogal mais uma semivogal, beleza? Show de bola. Na palavra mãe, quem é a semivogal? Se eu tenho um E e um A, e as semivogais, eu acabei de dizer que as semivogais é sempre o I e o U. A semivogal sempre vai ser o I e o U. Mas não é a escrita, não é a grafia, não é a letra, não é o grafema, e sim o som que é produzido. Então eu não falo mãe, ô mãe, não, eu falo mãe, mãe. Então esse E tem som de I, assim como mão, olha a mão, mão. Cadê a vogal aqui? O A. E a semivogal? O O. Por quê? Porque eu não falo mão, olha minha mão aqui. Não, eu falo minha mão, mão. Esse O tem som de U. Então isso aqui é um ditongo decrescente, porque é semivogal mais vogal. Aqui
vogal mais semivogal. Vogal mais semivogal, ditongo decrescente. Vogal mais semivogal, ditongo decrescente. Vogal mais semivogal, ditongo decrescente. Se fosse semivogal mais vogal, ditongo crescente. Por exemplo, a palavra série. Série. Eu tenho uma semivogal aqui, que é o I, e o E, que é a vogal. Aqui eu tenho um ditongo crescente. Combinado? Fechou? Bizu? Então tá top. Bora aqui, deixa eu apagar esse negócio. Limpar esse quadro. E bora para a próxima análise da outra palavra aqui, ó. Saudável. Saudável. Essa questão também é boa. Essa palavra é boa. Olha aqui, ó. Opa. É sal, professor. Sal. Se liga aqui, aluno, ó. Saudável. Saudável. Separação. Aqui nós temos um ditongo. O I e o U são sempre semivogais. Então o ditongo é decrescente. Beleza, tem ditongo aqui. Mas e aqui nesse final, professor? O que nós temos? Mais um ditongo. Aluno, entenda uma coisa. Quando eu falo em fonologia, a gente está estudando o som e não a escrita. Por isso que eu digo, o dígrafo é o estudo do som. O dígrafo é o som, o dífono é o som. Então, tudo que está dentro da fonologia é o som. Dentro da ortografia é a escrita. Dentro da semântica, significado. Dentro da morfologia, classificação, que são as 10 classes gramaticais. Dentro da sintaxe, é a classificação dentro da oração, dentro das frases. Então, essa classificação tu tem que entender. Primeiro o som, tu estuda a fonologia, depois a ortografia, depois a semântica, que é saber, tu tem que saber falar. Por exemplo, aqui eu tenho um canetão. Tá? Vamos falar que isso aqui é um hidrocor, pronto, hidrocor. Aí eu tenho aqui o hidrocor. Aí eu sei falar hidrocor. Aí eu tenho que escrever hidrocor. Aí eu aprendo a escrever hidrocor. Aí depois eu vou aprender a saber o que é um hidrocor. Por exemplo, se eu mostrar isso aqui para ti, tu não vai dizer que isso aqui é um hidrocor. Olha, o cara tá com um hidrocor na mão, não, isso é uma folha. Então isso é a classificação. Isso é o sentido. Isso é o significado. Hidrocor é isso aqui. Beleza? Quando eu falo em morfologia, eu tenho que saber que o hidrocor é um substantivo. Agora, se eu falar lá na semântica, o hidrocor é preto, pronto, eu estou colocando ele dentro de uma oração. Tá entendendo, aluno? Vamos lá, é muita informação, mas vamos lá que eu vou passando o bizu aqui. Nessa situação aqui, eu estou estudando o som. Então aqui, ó, eu falo sal. Poxa, de novo, coloquei U. É saudável. É assim que eu pronuncio. Saudável. Esse L dá som de U. Então, se esse L dá som de U, isso aqui é chamado de ditongo. Ditongo. E como o L tem som de U, esse U aqui, esse som do U, vai ser uma semivogal. Então, vai ser um ditongo decrescente nessa situação. Pegou o bizu, aluno? Pegou o bizu? É o som que tu estuda. Quando tu vai falar de dígrafo, quando tu vai falar de dífono, quando tu vai falar de ditongo, de tritongo, de hiato, tu está estudando o som, não a escrita. Para de pensar na escrita. Para de pensar na letra. É o som que tu está produzindo. Beleza? Então, se tem som de ditongo, é ditongo. Beleza? Olha aqui, ó. Palavra ontem, ó. Ontem. Ontem. Esse N aqui, eu não falo ontem. Não, eu falo on. Então, esse N aqui, ele já me dá uma ideia de nasalização do O. Mas aqui eu não falo tem, eu falo tem. Tem. Nasal. Então, no final aqui, eu tenho um ditongo decrescente nasal. Nasal por quê? Porque sai pela narina. Tapa o teu nariz e pronuncia. Ontem. Tu fica fanho. Fanhosamente tu pronuncia a palavra ontem. Então quer dizer que é nasal. Pegou o bizu como é simples?
É simples, cara, é simples, é simples. Não vamos dificultar o que é fácil, né, aluno? Então tá, fechou. Saudável nós temos ditongo. 2 ditongos, diga-se de passagem. Na palavra saúde, olha só, separação silábica de saúde. Sa-u-de. Sa-u-de. Na palavra escrita corrida, o A e o U estão juntos, mas quando eu separo, eles se separam. Isso é chamado hiato. Hiato. Fechou? E recaída, mesma coisa. Recaída. Separou também. Corta ali porque é hiato. Fechou? 3. Não, 3 não. Vamos ver o gabarito desse negócio. É ditongo, ditongo, hiato, hiato. Ditongo, ditongo, hiato, hiato. Letra E. Ditongo, ditongo, hiato, hiato. Fechou? Dominado? Número 3. Observe a acentuação gráfica dos vocábulos nós, democrático e exercício. Respectivamente, são acentuados graficamente devido à mesma regra as palavras. Olha só. Nós. Galera, presta atenção. Quando a gente vai falar da classificação sobre sílaba tônica, nós temos oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Ou a palavra é oxítona, ou a palavra é paroxítona, ou a palavra é proparoxítona. Classificação de sílaba tônica. Palavra giló. Giló é oxítona, porque a última sílaba é mais forte. Beleza? Se eu falar a palavra árvore. Arvore. Arvore. Ar é mais forte. Proparoxítona é a antepenúltima mais forte. Então, quando a gente está falando de classificação da sílaba tônica, tem essa nomenclatura. Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Quando eu falo em nós não tem sílaba. Nós só tem uma sílaba. Só tem uma sílaba. E se ela é uma sílaba só, não tem como eu classificar ela como oxítona. Ela vai ser um monossílabo tônico. Nós é monossílabo tônico, não é oxítona, nem paroxítona, nem proparoxítona. Entenderam isso aqui? Só vai ser oxítona quando tem 2 sílabas, pelo menos 2. Agora, se só tem uma sílaba, como é que eu vou classificar ela como oxítona? Não. Então, monossílabo tônico, nós. Beleza? Aí tu vai para a palavra segunda ali. Democrático. Separa as sílabas. Democrático. Então é a antepenúltima, uma proparoxítona. E olha a outra. Exercício. Paroxítona terminada em ditongo. Toda paroxítona terminada em liga nacional do raio-x do pronto-socorro é acentuada. Por exemplo, toda paroxítona terminada em liga nacional do raio-x do pronto-socorro é acentuada. Isso é uma regrinha básica. LNRXPS. Então, palavra tórax, bíceps é acentuada. Tórax é acentuada. Hífen é acentuado. Hífen termina com N. Beleza? Então vai pegando esses bizus aí. Beleza? Com R também. Com X também. Com I também. Não coloquei aqui. Mas tem I, tem U, tem ditongo. Vai se ligando nisso aí. Imã. Quando a paroxítona terminada em A, ela é acentuada. Então a palavra imã é acentuada. Agora presta atenção. Professor, como é que a palavra tem 2 acentos? Isso aqui não é acento, aluno. Isso aqui é só um sinal de nasalização. Acento nós temos 3 na língua portuguesa. O agudo, o grave e o circunflexo. O grave é o que a galera chama de crase. Mas tá errado, não é crase. Crase é a união entre o a preposição e o artigo. Aquele símbolo ali, esse acento aqui, ele simplesmente indica que ali possui 2 as juntos. Essa aula de crase é top, mano. A melhor coisa que tem. Vamos lá, continuando. Deixa eu apagar essa bagaça aqui. Então volta para a questão, aluno, volta para a questão. Respectivamente, olha só, eu quero agora achar quais são as palavras que são acentuadas pelas mesmas regras das palavras de cima ali, do enunciado. Nós é monossílabo, cipós é dissílaba, já não dá. Fé é monossílabo. Até dissílaba. Até. Tem muitos aí que devem ter marcado isso aqui, achando que até é monossílabo. Não é não, separa. Até. Harmônicos, ixi,
Harmônicos tem uma polissílaba geral ali, né? Nós queremos uma monossílaba. E depois tem só. Só é monossílaba. Então nós ficamos agora aí com a letra B e a letra E. Democrático é proparoxítona. Técnico é proparoxítona na letra B. E na letra E, disponível. Disponível. Isso é uma paroxítona terminada em L. Liga Nacional do Raio-X do Pronto-Socorro. LNRXPS. Disponível é acentuado. Tá? Então é uma paroxítona, a letra E já está descartada. Certamente letra B, gabarito. Ciência, exercício. Ciência, paroxítona terminada em ditongo. Fechou? Letra B, gabaritaço, senhores. Número 4, assinale a única frase que se completa com a segunda forma entre parênteses. Olha, presta atenção aqui. Segunda forma entre parênteses. Nós temos duas formas em cada parêntese. Os culpados infringiram as leis ou infligiram. Infringiram. Infringir é quebrar. Quebrou a lei. Ele não cumpriu a lei. Né? A gente vê muito isso aí todos os dias no noticiário. Infringiu a lei, não sei o quê. É porque ele não respeitou a lei. Agora, infligir significa culpar. Culpar é cumprir a lei. Digamos assim, ó, o réu foi infligido em 5 anos de cadeia. Infligiu, ele vai cumprir 5 anos de cadeia. Beleza? Então aqui ficamos com a primeira forma. Ele quer a da segunda. O mandado do senador ou mandato? Mandato, né? Mandado é de mandar. Ele foi mandado aonde ele quiser. Ele foi mandado a alguma coisa. Agora aqui o mandato. Mandato é um tempo. Um tempo em que ele está ali cumprindo alguma coisa devido à eleição, entendeu? Ele foi eleito a cumprir um prazo. Esse prazo é chamado mandato. Fechou? Então letra B, gabaritaço. Letra C. Não saia, pois a chuva está iminente. Iminente está próximo de acontecer. Vai chover. Eminente é algo elevado. Tanto que se fala Vossa Eminência. Vossa Eminência é porque é um ser humano, mas num cargo elevado. Beleza? Ladrão foi apanhado em flagrante. Não fragrante. Flagrante é cheiro, né? Fragrância do meu perfume hoje. Ótimo. Não, e é bom mesmo. O perfume é top. Vamos lá. Vocês não vão sentir aí, mas não tem problema. Estou só falando. Os requintes de educação caracterizam um perfeito cavalheiro, né, senhores? Cavalheiro, não cavaleiro. Cavaleiro é aquele que anda a cavalo. Qual é o feminino de cavalheiro? Muito bom. Dama. Cavalheiro, dama. A dama e o seu cavalheiro. Beleza? Qual é o feminino de cavaleiro? Te peguei agora. Amazona. Não é cavaleira. É Amazona. Amazona, beleza? Então vamos lá, continua. 5. Assinale a alternativa na qual, de acordo com um novo acordo ortográfico, o emprego do hífen está incorreto. Galera, presta atenção. Essa questãozinha aqui de hífen é matadora, velho. Eu tenho duas coisas para falar para vocês. Duas coisas básicas. O hífen, esse rapazinho aqui chamado de hífen, opa, deixa eu ajeitar esse F aqui. Ficou feio esse F aqui. Esse hífen, ele tem duas coisas. Ele é homofóbico. Ele é homofóbico. Tá? E tem outro detalhe que eu quero falar para vocês aqui, que é o chamado codesinrê. Codesinrê. Galera, com essas duas coisinhas que eu estou passando para vocês aqui. Aluno, escreve esse negócio aí. Com esses dois detalhezinhos aqui, vocês já acertam muitas questões de hífen de qualquer tipo de concurso. Pega o bizu. E agora eu vou explicar por quê. Por que o hífen é homofóbico? Porque ele não aceita que duas letras iguais fiquem juntas. Então, quando tu pega a letra A que diz anti-inflamatório, anti termina com I. Inflamatório começa com I. Ele não permite que fiquem juntos. Micro-ônibus. Micro-ondas, micro-ônibus. Micro termina com O. Ônibus
começa com O. Hífen é homofóbico. Não deixa dois juntos iguais. Não deixa. Não, 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 não. Jamais. Micro-ondas, lá ó, na letra D, micro-ondas. Contra-ataque, na letra E. Contra, termina com A. Ataque, começa com A. Duas letras iguais, não pode. Beleza? Agora, codesinre. Estes prefixos aqui, quando ligados à palavra, ao radical, eles sempre estarão juntos à palavra. Beleza? Beleza? Sempre. Então, quando eu digo para vocês aqui, ó, na letra C, coautor, aí tu vai dizer, porra, mas é a única que tem o co termina com o, autor começa com A, são letras diferentes, posso unir. Mas presta atenção aqui, ó, na palavra educar. Aí eu digo, vamos reeducar. Reeducar. Olha como esse E e esse E estão juntos. Reeducar é tudo junto. Cooperar. Vamos cooperar, aluno. Presta atenção aqui. Vamos cooperar. Reeducar, cooperar. Codesinre. Codesinre. Esses sempre estarão juntos na palavra. Sempre estarão juntos na palavra. Então não te esquece do codesinre. Codesinre. Aluno, sempre, regra, sempre estará junto na palavra. Fechou? Dominado? Então bora para a próxima. Número 6. As palavras cancelamento, enriquecer e desapego são respectivamente formadas pelos processos de... Galera, existem os chamados processos de formação da palavra. Processo de formação da palavra que a gente estuda na morfologia, tá? Então, assim, ó, olha para cá, aluno! Olha para cá, presta atenção no que eu vou falar aqui, que é importante. A gente estuda a fonologia primeiro, depois a gente estuda a ortografia. Então, primeiro a criança, um bebê. Se tu pegar um bebê, a criança nasceu, o ser humano nasceu. A primeira coisa que ele faz é o quê? Sair escrevendo frases? Não. Ele faz o quê? Ele fala. Ele vai falar. Ele vai pronunciar uma palavra. A palavra que ele vai pronunciar certamente vai ser Grêmio. Porque ele nasceu gremista. Gremista, aqui no sul, no Rio Grande do Sul, gremista. Então ele vai falar Grêmio. Aí depois ele vai aprender a escrever a palavra Grêmio. Isso é ortografia. Ele vai juntar o G com o R, com o E, o M e o I e o O. Pronto, falou Grêmio e escreveu Grêmio. Aí quando ele entra na semântica, a semântica ele vai aprender a significar o Grêmio. Ah, olha só, Grêmio é um time. Grêmio não é uma cadeira. Grêmio não é um carro. Grêmio não é uma casa de shows. Ah, pode ser também, né? Mas não, Grêmio, o imortal tricolor, é um time. Aí quando ele vai para a morfologia, na morfologia ele vai dizer Grêmio é um substantivo. O Grêmio é o melhor. Fechou. Quando ele vai lá para a sintaxe, ele vai montar uma frase com a palavra Grêmio. O Grêmio é o melhor. Entenderam isso aqui? Então existem fases de estudo. Quando eu chego na parte em que eu tenho que entender sobre a formação da palavra, eu vou entender que a formação da palavra está na morfologia. Está ali dentro das classes gramaticais ali. Antes eu estudo a formação da palavra. E aí eu tenho que entender que a palavra ela pode ser composta ou pode ser derivada. Presta atenção. Aí tem as formações de palavra assim, ó. Composta, que é a composição, e a derivação. Vou tentar te explicar rapidinho isso aqui, aluno. Presta atenção aqui. A composição, ela pode ser por aglutinação, aglutinação, professor. Ai, caraca, errei tudo aqui. Volta, aluno, volta, professor, volta. Aglutinação. Boa. Agora aqui é o quê? Aglutinação e justaposição. Tudo bom. Justaposição. Quando eu falo em derivação, aí eu tenho aquela.
prefixal, prefixal. Eu tenho sufixal, sufixal. Aí tu vai ter que estudar isso aqui, aluno. Eu tenho prefixal e sufixal. Vou botar aqui, ó. Prefixal e sufixal. Eu tenho parasintética, parasintética. Eu tenho hibridismo, tenho siglonimização. Eu tenho, nossa, eu tenho muita coisa aqui, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: composição e derivação. Na formação da palavra, meu querido aluno, na formação da palavra, a palavra pode ser composta ou ela pode ser derivada. Agora presta atenção. Aluno, presta atenção no que eu estou falando. É importante isso aqui, cara. Se tu não entender essa diferenciação, tu tá fudido. Então presta atenção. Quando eu falo em composição, é quando eu pego duas palavras e uno elas, e ela forma uma nova palavra. Composição. Formação por composição. Então eu pego assim a palavra guarda. Olha, tem guarda, do verbo guardar. Beleza? Eu guardo, tu guardas, ele guarda. E aí depois vem roupa. Palavra roupa, tecido, camiseta, calça, sei lá, uma roupa. Aí eu junto os dois. Guarda-roupa. Opa! Formei uma nova palavra agora. Formei um novo objeto. Guarda-roupa. Guarda-roupa é o quê? Um guarda-roupa de madeira. Geralmente todo mundo tem em casa, né? No seu quarto. Então, eu formei uma nova palavra a partir de duas palavras que já existem. Duas palavras que já existem. As duas têm significado, as duas têm radical. Eu uni dois radicais. Quando eu uno dois radicais, eu formo por composição. Qual é a diferença entre aglutinação e justaposição? A justaposição é colocar um ao lado do outro. Justapor significa coloca um ao lado do outro. Beleza? Ó, justapõe o canetão azul ao canetão preto. É só fazer assim. Pronto, coloquei um do lado do outro. Isso é justapor. Beleza? Agora, aglutina o canetão preto com o azul. Troca as tampas aqui, já é aglutinar, olha só. Misturei um com o outro, estão misturados. O preto com o azul. Isso é aglutinar, entendeu? Então presta atenção, aglutinar é quando tu mistura eles. E o que é aglutinar na língua portuguesa? É quando tu une duas palavras, mas uma delas perde uma letra. Se perdeu uma letra para juntar com a outra, pronto. Se eu falar água é uma coisa. Ardente é outra coisa. Quando eu uno as duas, fica aguardente. Tudo junto. Vejam que os dois as que estão ali se aglutinaram. E isso significa aglutinação. Por exemplo, planalto é plano alto. Se juntaram, se misturaram, ficou planalto. Entendeu? Acho que sim, né, aluno? Tá tranquilo. Quando eu falo em justaposição, é uma ao lado da outra. Quando eu falo em derivação é quando eu pego uma palavra e coloco nela um afixo. O que é afixo? Direto e reto, aluno. Afixo, ou ele é um prefixo, ou ele é um sufixo. É só mais uma nomenclatura. Então, o afixo ele pode ser um sufixo ou ele pode ser um prefixo. O prefixo é aquilo que vem primeiro, vem antes da palavra. Então, se eu digo assim, a palavra feliz. Feliz. Aí eu coloco aqui. Ah, professor, vamos criar uma nova palavra a partir da palavra feliz. A palavra feliz é a primitiva. Primitiva é uma palavra normal, não tem nada grudado nela. Primitiva. Vamos fazer uma derivada dela? Derivação, uma derivada dela. O que é a derivada dela? Infeliz. Pronto, infeliz. Coloquei um prefixo. Agora, não, professor, coloca um sufixo nela. Sufixo é o que vem depois da palavra. Mente. Se liga. Infelizmente. Palavra derivada. Derivação. Tem prefixo e tem sufixo. Então vai ser uma derivação prefixal e sufixal. Aqui. Fechou? Viu como é fácil? Anoitecer. Eu tenho a palavra noite. Aí eu coloco anoitecer. Agora eu te pergunto, aqui ó, na derivação prefixal e sufixal, eu posso tirar o in, por exemplo. Se eu tirar o in aqui, fica felizmente. Existe? Existe. Existe.
Beleza? Existe. Se eu tirar ciumento e ficava infeliz, existe? Existe. Agora eu pego aqui, ó, tem a palavra noite. Coloco um A, esse A é prefixo. O ser aqui é sufixo. Mas se eu tirar o A aqui, fica noitecer. Existe? Não existe. Então, é obrigatório ter o prefixo e o sufixo juntos, senão não existe. Nesse caso aqui, é chamado de parasintética. Parassíntese. Tem prefixo, tem sufixo, mas se eu tirar um deles, perde sentido. Pegou, bizu? Fácil, fácil. Fácil demais. Bora lá para as palavras agora. Deixa eu apagar esse negócio aqui. Isso aqui é um reta final. Te liga, é um reta final. Então eu tô só te passando o bizu do que tu tem que entender, aluno. Muito bom, muito bom. Bora lá. Questão de número, já que nós estávamos, 6. Cancelamento. Cancela. Cancela é a palavra primitiva. Aí eu coloco mento no final. Cancelamento. Sufixo. Então é derivação sufixal. Enriquecer. Eu consigo falar enriquecer? Não. Enriquecer não tem. Tem enriquecer. Então é parasintética. Desapego. Tem apego e tem o desapego. Coloquei um prefixo ali. Então já deu para... Aqui já sacamos já. Ó. Nós temos cancelamento sufixal, parassíntese e prefixação. Letra C, senhores. C, gabaritaço. Muito bom. Número 7. No trecho, a convivência na escola envolve toda a comunidade educativa. O verbo destacado está conjugado no... Porra, galera, presta atenção aqui, ó. Envolve, né? Verbo envolver. Nós temos nos verbos, os verbos estão dentro da morfologia. Então, fonologia, ortografia, semântica, morfologia. Classes gramaticais, as 10 classes gramaticais. Então, nós temos ali, quem são as 10 classes gramaticais? Pica na VASP. Só para dar uma ideia geral para vocês aqui, senhores. Pica na VASP. Que porra é essa, professor? Galera, nós temos 10 classes gramaticais. E nós temos 4 classes gramaticais que não variam. 4 classes gramaticais que não vão para plural e nem para feminino ou masculino. Tem 4 classes gramaticais. E quais são essas 4 classes? Pica. Pica não varia. Pica não varia, aluno. Pode dar risada aí. Pode dar risada, mas é verdade. Pica não varia. E eu te digo por quê. Porque preposição, interjeição, conjunção e advérbio, eles não variam dentro de uma frase. Então, pica não varia. Mas na VASP varia. Na VASP varia. E presta atenção, o numeral, o artigo, o verbo, o adjetivo, o substantivo e o pronome, esses variam. Esses vão para o singular ou plural. Beleza? Por exemplo, ó. Os atletas, um minuto. Os atletas correm muito nos treinos. Olha isso aqui. Os atletas correm muito nos treinos. Presta atenção. Plural, 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 singular. Plural, plural. Toda frase está no plural, mas desta palavrinha aqui, não. Por quê? Porque ela está ligada a um verbo. Esta palavrinha aqui é chamada de advérbio. Advérbio, beleza? Então se liguem. O advérbio, assim como está aqui dentro da pica, ó, pica não varia, né? Preposição, interjeição, conjunção e advérbio. Advérbio não varia. Então se liga nisso aqui, isso aqui é muito importante. Tá, então por que eu estou falando disso? Só para te dar um norte aqui, porque a gente vai falar de verbo. Quando eu vou falar de verbo, se liga que o verbo está aqui, ó. No na VASP, e o na VASP varia. Na VASP varia. Então vamos lá. Vamos falar do na VASP agora. Galera, o verbo, nós temos 3 modos verbais. Quem são os 3 modos verbais? Vai anotando aí, aluno. Vai anotando aí. Pega esse teu lapisinho, tu quer estudar, quer passar num concurso público, então vai anotando. Verbo, existem 3 modos verbais. Indicativo, subjuntivo e imperativo. Indicativo, subjuntivo e imperativo. Cada modo verbal possui um tempo verbal. Então, o modo indicativo possui 6 tempos verbais.
O modo subjuntivo possui 3 tempos verbais. O modo imperativo possui 2 tempos verbais. E assim. O modo indicativo, ele dá uma certeza. O modo subjuntivo te dá uma dúvida. O modo imperativo te dá uma ordem. Tranquilo isso aqui. Tranquilo, 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 aluno, tranquilo. E quando a gente fala de indicativo, o indicativo é aquele modo verbal que possui 6 tempos. Nós temos o presente, nós temos o pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Pega esse bizu. E aí o aluno vai tentar decorar o final, a última partezinha do verbo para tentar encaixar nos demais verbos. Não faça isso, aluno, não faça isso. A terminação verbal não tem nada a ver. Tu tem que entender o tempo verbal, entenda o tempo verbal. Presente é hoje, hoje é presente. Tá funcionando aqui meu micro? Tá funcionando. Então, ó, presente é hoje, aluno, hoje é presente. Então, verbo beijar. Hoje eu beijo. Beijo. Hoje eu beijo. Beleza? Hoje eu beijo. Tu beijas, ele beija. Nós beijamos, certo? Então, quando tu consegue encaixar o eu, o resto vem assim meio que no automático. Mas tu tem que saber o primeiro. Se tu errar o primeiro, ferrou o resto. Então, ó, eu beijo. Hoje eu beijo. Quer dizer, eu tenho condições de beijar. Não é que eu esteja beijando, mas eu tenho condições de beijar hoje. O pretérito perfeito, o que é pretérito? Pretérito é passado. Passado perfeito. Passado perfeito. Ontem eu beijei. Ó, passado perfeito. Ontem aconteceu. Ontem eu beijei. Tu beijaste, ele beijou. Nós beijamos. Se ligou? Agora, pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito é algo que fazia no passado. Tu, eu, nós, todo mundo fazia no passado e agora já está arrependido. Não faz mais. Pretérito imperfeito é eu beijava. Não beijo mais. Se fosse o verbo vender, no passado eu vendia, não vendo mais. Entenderam isso aqui? Por exemplo, o verbo cair. No passado eu caía. Ontem eu caí. Hoje eu caio. Presente. Hoje eu caio. Tu cais, ele cai. Ontem eu caí. No passado eu caía. Não caio mais. Agora pega o bizu do pretérito mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito, esse sim, esse vai sempre terminar com ra. Então eu beijara, eu caíra, eu vendera, eu cantara, sempre vai terminar com ra. Esse sim tu pode decorar ele. Tá? Sempre vai terminar com ra. Pretérito mais que perfeito. Futuro, o futuro mais que perfeito. Quer dizer, o futuro do futuro, futuro nada, é passado, passado do passado. Pretérito significa passado. Então, quando eu falo pretérito mais que perfeito, é passado do passado. Beleza? Tá lá atrás. Quando eu falo futuro do presente é algo que está pronto para acontecer amanhã. Amanhã eu beijarei. Pronto, amanhã eu beijarei. Futuro do presente. Amanhã eu beijarei, tá tudo certo, tá esquematizado, marquei o esquema, tá tudo ok. Amanhã eu beijarei. Aí o esqueminha vai e te dá um nó. Aquele bolo assim que tu não espera de última hora. Tava tudo certo, cara. Tu tomou banho, tava pronto. E aí vem aquele, não vou poder hoje. Putz, aí te quebra, velho. Aí tu fica, que merda. Aí o que tu vai dizer? Tu vai dizer o futuro do pretérito. O futuro do pretérito é, eu beijaria. Não beijo mais. Entenderam? Futuro do presente, eu beijarei, tá certo, tá tudo ok. Se der tudo certo, se a morena realmente vai estar lá, tá tudo ok, eu beijarei. Mas aí a morena no final, depois do banho, faltando meia hora, ela te manda mensagem. Não vou poder. E aí tu diz, putz, eu beijaria, não beijo mais. Tá? Entendeu? Então volta pra cá. Quando eu falo da palavra envolve, o verbo envolve, eu envolvo, tu envolves, ele envolve. Isso é presente do indicativo. Fechou, aluno? Dominado. Bora para 8. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas da frase abaixo. São coisas que vêm, senhores. O verbo ter e o verbo vir. Verbo ter, o verbo ter e o verbo vir. Quando na terceira pessoa do singular ou na terceira pessoa do plural. Que porra é essa de terceira pessoa? Tem o eu, tem o tu e tem o ele. Tem o nós
Tem o vós e tem o eles. Presta atenção aqui. Primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular. Primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural, terceira pessoa do plural. Eu vou vir, né? Eu venho, tu vens, ele vem, não é vou. É eu venho, tu vens, ele vem. Ele vem. Nós, vós, eles, vêm. Qual a diferença entre este vem e este vem? O verbo ter é a mesma coisa. Ele tem, eles têm. Cara, fica igual. E não pode ter algo igual na língua portuguesa. Alguma coisa tem que ser diferente. E o que vai ser diferente aqui? O acento. Então, na língua portuguesa, o que diferencia este vem deste vem e esse tem desse tem é o acento circunflexo. Então, quando a gente vai usar um sujeito, o sujeito deste verbo aqui, o sujeito for plural, o verbo tem que estar com o chapéuzinho, tem que estar com circunflexo, entenderam? Então aqui, ó, são coisas que vêm, são coisas, elas vêm, elas vêm, elas vêm. Então, ó, eles, elas vêm com acento. Beleza? São coisas que vêm tão rápido à mente, vêm tão rápido para a mente, vêm tão rápido na mente. Senhores, tem um bisuzaço aqui que eu tenho que passar para vocês, que esse bisu é quentíssimo, chamado... Já passei esse bisu aqui, agora vamos para esse aqui, ó. Tem muita coisa para estudar referente à crase, mas isso aqui já é um bisu que mata muita questão. E o que tu quer é acertar a questão, né, aluno? Tu quer acertar a questão, marcou a certa, passou no concurso, beleza. O resto não quer saber, certo? Tu quer estudar para concurso? Então é isso. Senhores, para a Ana Pelada. Ah, que frasezinha mais maluca, né, professor? É maluca, mas dá certo. O que é isso aqui? Para a, na, pela e da. Senhores, quando eu consigo trocar o a por para a, na, pela e da. Se eu conseguir trocar por um desses aqui, esse a tem crase. Então, olha só. Tão rápido para a mente. Vem tão rápido na mente. Na mente. Consigo trocar? Sim, consigo. Então, esse a tem crase. Beleza? Então, letra D, gabaritaço aqui, senhores. Estou passando bizu, tá? Tem um estudo de crase, ele é bem extenso. Mas eu tenho que passar bizu, porque isso aqui é uma reta final. Então, bora lá. Considerando as regras de crase, assinale a alternativa que completa correta e adequadamente as lacunas das frases abaixo. Quando a gente está falando de crase, tu decora isso aqui. Para a Ana Pelada. Existem outras formas? Existem. Tu trocar, por exemplo, a palavra feminina por uma masculina. Se der ao, aquele a vai ter crase. Mas vamos tocar aqui, vamos ver até onde que a gente vai. Porque às vezes pode ser, né, 95% das vezes, isso aqui funciona. Se não funcionar, tem que fazer uma nova análise. Ali, ó, letra A, ali, ó. Discussões como a de quem nasceu primeiro costumam ser uma perda de tempo. Discussões como a de quem. E agora, discussões como na de quem. Discussões como para a de quem nasceu primeiro. Não dá. Senhores, de já é uma preposição, então aquele a ali não tem crase. Esse a não tem crase. Não cabe nem a troca. Em qual ponto eu começo a desenhar o círculo? Em qual ponto eu começo na desenhar o círculo? Pela desenhar o círculo? Para a desenhar o círculo? Não dá. Então, não tem crase. O governo deve manter as políticas de incentivo à produção. Incentivo na produção. Pela produção, da produção. Da produção. Ó, o governo deve manter as políticas de incentivo da produção. Pronto. Troquei por da. Então, esse A tem crase. Adoção de inovações que favoreçam o quê? A produtividade. Favoreçam para a produtividade? Não. Favoreçam a produtividade. Esse A é apenas artigo, tá? Não tem nem como encaixar uma dessas aqui. Então, letra B, gabarito correto. Fechou? 10 agora. O evento citado na questão anterior teria... Claro que eu estou citando questões de concurso, né? Então tinha eventos, tinha outras coisas, tinha um texto. Então eu simplesmente copio ipsiliteri
da questão, eu não faço nenhuma modificação, ou melhor, copio da prova, né? Não faço nenhuma modificação. Então, não existe evento anterior, não existe. Apenas está aqui para entendimento de vocês. O evento citado na questão anterior teria seu horário de funcionamento indicado de forma correta na seguinte alternativa. Cara, isso aqui é muito tranquilo. Presta atenção. Aluno, primeira coisa é que o símbolo de hora é o H. Então, quando eu vou falar hora, é o H. Não existe HRS, como algumas pessoas colocam, ou HS. Não existe isso. Não existe. O símbolo é apenas H. Ou tu escreve a palavra hora. Então, a redução de hora é o H. Somente o H. Não tem HS. Então, quando eu falo isso, galera, tu já corta ali, ó, a C e a E. A C e a E já não dá. Tem HS ali. Beleza? Então, o símbolo de hora é o H. E não interessa se é mais de uma hora. Tipo, é 2 horas. É o H apenas. Beleza? Outra coisa importante que vocês têm que entender. Horas, eu posso escrever horas, ou eu posso colocar só o H. H é minúsculo. Se tiver o H maiúsculo, é o símbolo de hidrogênio. Então não dá. Né? O símbolo da tabela química lá. Beleza? Não é isso. Então, nós estamos falando de hora, é o H apenas. Aí, vocês veem o seguinte, ó. Existe na língua portuguesa também o chamado paralelismo sintático. Tipo, o que tem aqui, tem que ter aqui. Então, se eu falo assim, ó, de 4 a 8 horas. De 4 a 8 horas. De 4 a 8 horas. Quanto tempo vai durar a palestra? De 4 a 8 horas. Se liga numa coisa. Aqui eu tenho de. O de está sozinho. Isso aqui é chamado de preposição. Como é que eu sei que é preposição? Porque tem uma musiquinha bacaninha. Que é assim, ó. A, ante, a, após, a, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, ante, por, sob, sem, sob, trás, 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 trás. Então, essa musiquinha tem todas as preposições essenciais, beleza? Volta e escuta de novo, escreve, faz como tu achar melhor. De é uma preposição. O da é uma preposição mais artigo. Então, quando eu falo de, senhores, isso aqui é chamado de preposição apenas. O da é uma preposição mais o artigo a dentro dela. É de mais a. O da é igual a de mais a. Entendeu isso aqui? Isso aqui é chamado de contração. Contração, quando eu misturo a preposição mais um artigo. Se eu falo, entreguei ao professor, esse ao tem preposição a mais o artigo o. Ao é preposição mais artigo, só que eles não estão misturados. Estão um do lado do outro. Isso é combinação. Aqui é contração. Se misturaram. Beleza? Vamos lá, vamos continuar. Quando eu digo aqui, ó, de é preposição, esse a aqui vai ser preposição também. Esse a é preposição. Beleza? Agora, se eu falo assim, ó, o cara me faz a pergunta, pô, de que hora a que hora tu vai ficar no curso hoje? Aí eu vou dizer assim, cara, eu vou ficar das 4 às 8. Agora se liga. Eu tenho preposição mais artigo aqui, obrigatoriamente eu tenho que ter preposição mais artigo aqui. Então, se aqui tem preposição mais artigo, aqui também tem que ter. O que é a crase? A crase é a união de um a preposição mais um a artigo. Entendeu? Por exemplo, olha essa frase aqui só para te entender o que eu estou falando. Entreguei o livro. Ui, meu Deus do céu, ficou muito junto esse negócio. Entreguei o livro ao professor. Ao professor. Agora, senhores, presta atenção no seguinte aqui, ó. Eu vou colocar aqui embaixo. Entreguei o livro professora. Ixi, meu Deus do céu. Vamos, aluno, vamos. Vamos, professor. Bora, professor.
professora. Se liga. Aluno, entreguei, deixa eu apagar esse A aqui. Entreguei o livro ao professor. Entreguei o livro ao professor. A crase é a união de uma preposição mais um artigo. É a união de uma preposição mais um artigo, tá? Então, assim, ó, ela tenta entender uma coisa. Regência. Quando a gente fala em regência, regência é uma obrigação. Alguém obriga alguém a alguma coisa. Estou regendo, o regente da banda. Ele está regendo, ele está controlando. Ele está ordenando alguma coisa. Regência é a mesma coisa. Tipo assim, ó. O livro do professor era azul. O livro do professor era azul. O livro, se eu tirar aquele D ali, se eu tirar aquele do professor, o livro professor era alguma coisa. Se liga que não tem como eu tirar a preposição. O livro era de alguém. De quem? Do professor. Então tem uma palavra que obriga o uso do conector. O conector preposição. Nós temos as conjunções que ligam orações. As conjunções ligam orações. Enquanto que a preposição, ela liga prioritariamente duas palavras. Pé de moleque. Então ela está ligando palavras. A conjunção liga orações. E se liga que a conjunção e a preposição ficam no pica. Pica não varia. Então, se eu falar pé de moleque, pés de moleque, veja que o de também não vai para o plural. Beleza? Então, pica não varia. Preposição, interjeição, conjunção e advérbio. Aqui, entreguei o livro. Quem entrega, entrega algo a alguém. Entreguei o quê? O livro. A quem? Ao professor. Se liga, quem entrega, entrega algo, o livro, a alguém, ao professor. Eu não posso dizer, entreguei o livro ao professor. Não dá. Então tem que ter uma preposição a aqui. E esse o vem por causa do professor. Professor é masculino, então o professor. Entreguei o livro a quem? A. Professor é masculino? O. Ao professor. Entendeu isso aqui? Agora olha para cá. Entreguei o livro à professora. Entreguei o livro a quem? A. Professora é feminino. Se é feminino, exige o uso do artigo. A. Entreguei o livro à professora. Aqui eu falo ao, né? Aqui eu posso falar a. Não fica estranho? Fica estranho. Então eu não falo a. Eu pego aquele a e misturo com outro a. Um em cima do outro. Pá! E como é que eu vou indicar que tem dois as juntos aqui? Um a artigo e outro a preposição. Com o uso do acento grave. Que aí a gente indica que isso aqui é uma crase. A crase é essa mistura do a com a. Entendeu? Beleza, então quando eu digo aqui, ó, das 4 horas às 8 horas, se tem preposição mais artigo aqui, aqui também tem que ter. Não pode ser de 4 às com crase 8 horas, aí não pode. Então bora para a questão. Gabaritaço ficou letra D, das 12 às 20 horas. Olha a letra A, de 12 horas às, não pode. Se tem preposição e artigo aqui, tem que ter preposição e artigo aqui. Paralelismo sintático é o nome disso. Olha B, das 12 a 20 horas, não dá. Das é preposição de mais as. O a sozinho ali é somente preposição. Não pode. Tem que ter artigo junto. Então tá dominado. 11. Na frase, se as pessoas não estiverem preparadas para lidar com essa complexidade, elas terão muita dificuldade para navegar no mar de informações e de novas situações que estão surgindo. Se houver a substituição de as pessoas por o ser humano, cara, tá caindo direto questão desse jeito. Presta atenção. Eles pegam uma expressão, ou eles pegam uma palavra que está no plural e troca ela para o singular ou vice-versa. Ela está no singular e troca para o plural. Como é que fica? Presta atenção aqui. Deixa eu apagar meu quadrinho. Vamos, aluno. Bora, aluno. Tem que passar esse concurso logo, cara. Adquire a tua maturidade, adquire a tua liberdade, adquire teu dinheiro. Bora, aluno. Bora, aluno. Passa no concurso logo, estuda de verdade, faz o teu melhor. O concurso está em cima. Estuda. Se tu estuda 1 hora por dia, tá ruim. Estuda 2. Se tiver 2 horas, tá ruim. Estuda 3. Sempre tem que estar ruim. O dia que tu achar que tá bom, tu tá errado. Enquanto tu não passar num concurso, tu tá errado. Então estuda o máximo que tu puder. Faz o teu melhor o tempo todo.
É assim que se passa num concurso. Foi assim que eu passei em vários concursos. Foi assim que passei na ESA, foi assim que passei no IBGE, foi assim que passei no INSS, foi assim que passei no ATA, foi assim que eu passei na SEMAI, foi assim que eu passei no Oficial de Justiça. Foi isso que eu fiz, eu estudei pra caramba, vários e vários meses. Me dediquei. Realmente, quando eu me dediquei, que eu comecei a fazer questão todo santo dia, aí eu comecei a passar, e eu escolhi o cargo que eu quis. Tamo junto? Vambora lá. Se as pessoas, olha só, as pessoas está no plural. Se eu trocar pelo se o ser humano, se o ser humano não estiver preparado para lidar com essa complexidade, ele terá muita dificuldade para navegar no mar de informações e de novas situações que estão surgindo. Quantas outras palavras? 4, senhores, 4 outras palavras. Beleza? Então, número 4, letra C. Fechou? Na oração, o Brasil possui uma notável diversidade criativa de expressões culturais. O verbo possuir é classificado como? Senhores, o que é transitividade verbal? É o complemento que o verbo exige. Tipo, comi o bolo. João comeu o bolo. Comeu o quê? O bolo. João comeu o bolo. Beleza? Então, comeu o quê? O bolo. Objeto direto. Objeto direto. Tá? Se eu falar, entreguei o livro ao professor. Entreguei ao professor. Entreguei ao professor, objeto indireto, porque tem uma exigência de preposição ali. Beleza? Entreguei ao professor. Se eu digo entreguei o livro ao professor, aí se torna um verbo transitivo direto e indireto, porque eu tenho um complemento direto, que é o livro, e tenho um complemento indireto, que é o ao professor. Fechou? O Brasil possui o quê? Uma notável diversidade criativa de expressões culturais. Então, tudo isso aqui é um objeto direto. Então, o verbo é um verbo transitivo direto. Tudo aquilo que está lá depois do verbo possui o quê? Uma notável diversidade criativa de expressões culturais. Tudo isso é o nosso objeto direto. Fechou? Vamos lá. O Geoparque de Caçapava, que para os Guarani, povo indígena com grande presença no Brasil e em outros países sul-americanos, é o lugar onde a floresta termina. Está localizado no estado do Rio Grande do Sul, seu patrimônio geológico, que consiste na mineração de metais, etc. Considerando as funções da vírgula em textos, as vírgulas em destaque na linha 8 e 9 foram empregados para separar o quê? 8 e 9. O Geoparque de Caçapava, que para os Guarani, vírgula, povo indígena com grande presença no Brasil e em outros países sul-americanos. Tem vírgula ali e tem vírgula lá no final. O que é Guarani? Guarani é um povo indígena, uma tribo, né? Beleza, uma raça indígena, não sei se eu posso chamar de raça, uma qualificação, não sei como é que é, beleza? Mas Guarani é um povo indígena. E aí vem a explicação, ele diz assim, o Geoparque de Caçapava, que para os Guarani, aí ele explica que é um povo indígena com grande presença no Brasil e em outros países, ele está explicando. Então isso tudo é chamado de aposto explicativo. Isso faz parte dos termos integrantes da oração. Beleza? Termos integrantes da oração. Fechou? Vamos lá para 14. No trecho, termo integrante não, termo integrante, termos essenciais, termos integrantes, termo acessório, aluno. Me fugiu aqui, é um termo acessório da oração. Termos integrantes são os complementos verbal e nominal. Beleza? Complementos. E o complemento nominal também. Então, complemento nominal e os objetos diretos, objeto direto. Bom, mas isso aí é lá na semântica, tá? Os termos essenciais são o predicado, o sujeito e o predicado. Os termos essenciais, sujeito e predicado, presta atenção. Termos essenciais da oração, sujeito e predicado. Termos integrantes, complementos verbais e complemento nominal. E depois nós temos os termos acessórios da oração, que aí entra os adjuntos, adverbial e nominal, e o aposto. Beleza? Então é isso aí. Corrigido, bora para cá de novo. No trecho, pessoas que me fazem pensar. Pronome oblíquo foi empregado procliticamente. O que é procliticamente?
Senhores, colocação pronominal. Isso aqui se chama colocação pronominal. É quando eu tenho um pronome que vem antes do verbo, ele vem depois do verbo, ou ele vem no meio do verbo. Presta atenção, ele pode vir antes, depois ou no meio. Por exemplo, se eu disser, te amo, se liga, aluno, é mentira. É mentira. Já não acredita, porque a pessoa já começou errado. Tem um T aqui. E eu não posso começar pelas regras da língua portuguesa, eu não posso começar uma frase com pronome oblíquo. Então o certo seria amo-te. Amo-te. Isso aqui é chamado de ênclise. Quando eu coloco o pronome antes do verbo amar aqui, né? Eu tenho que, não posso começar ele, mas se eu disser eu te amo, tá certíssimo. Eu te amo, tá certíssimo. Eu amo-te, também tá certíssimo. Eu amo-te, também tá certo. Tá? Mas isso aqui é chamado de próclise. Isso aqui é chamado de ênclise. E o que é a mesóclise? Mesóclise é quando o pronome está no meio do verbo. Aí, por exemplo, olha só isso aqui que eu vou escrever. Eu te amarei amanhã. Eu te amarei amanhã. Aluno, essa frase está errada. Essa frase está errada. Por quê? Porque eu não posso usar... Eu tô resumindo aqui uma explicação de uma aula inteira. Eu não posso usar próclise. Isso aqui é próclise, por quê? Porque o pronome está antes do verbo. Eu não posso usar próclise com verbos no futuro. E esse verbo aqui está no futuro. Amarei, futuro do presente. Amaria, futuro do pretérito. Lembra que eu expliquei agora há pouco nos verbos. Então, amarei, está errado. Com verbos no futuro, eu uso mesóclise. Então, ficaria corretamente escrito assim, ó. Eu amar-te-ei amanhã. Esse é o correto. E aí eu vou te dizer o seguinte, como é que eu sei separar esse negócio? Tu pega o verbo no futuro, e deixa ele no infinitivo. Tipo, cantarei, fica cantar-te-ei. Deixa ele no infinitivo, ó. Coloco até o R aqui. Aí depois tu encaixa o pronome e depois tu completa com o resto. Entendeu? É assim que tu faz. Mas isso aí é uma aula boa, uma aula de tempos. Mas tô te pagando um bisuzaço aqui, aluno, tá? Bisuzaço. Bora lá. Então, ele tá falando ali... Ele está falando na questão que está correto, né? Pessoas que me fazem pensar. Galera, e tem outra coisa. Existem palavras que são chamadas de palavras atrativas. Palavras que sempre atraem o pronome para o uso proclítico. Proclítico. O que é proclítico? Próclise, antes do verbo. Sempre antes do verbo, tá? Se eu digo assim, eu te amo, tá certo. Tá certo. Se eu digo, eu amo-te, tá certo também. Agora, se eu puser um não aqui, ó, eu não te amo, tá certíssimo. Agora, eu não posso dizer eu não amo-te. Eu não posso dizer isso. Por quê? Porque o não é uma palavra atrativa. É uma palavra negativa, palavra atrativa, é um advérbio. Beleza? E advérbio, ele obriga o uso de próclise. Então, uma palavra atrativa sempre obriga o uso de próclise. Nesse caso aqui, nós temos as conjunções subordinadas. Todas as conjunções subordinadas são atrativas. Advérbios, pronomes e a palavra que. A palavra que, sozinha, o que, sempre será atrativo. Pronomes, praticamente todos os pronomes. Existem alguns ali que não são atrativos. Pronome pessoal do caso reto é um exemplo. Tá? Aqui, por exemplo, ó, é um pronome pessoal do caso reto. Mas ele não tem esse poder de atração. Então eu posso usar ele, o pronome, tanto aqui quanto aqui, depois do verbo. Beleza? Agora, quando tem uma palavra atrativa, não tem jeito, cara. Tu tem que colocar sempre antes.
Beleza? Então vamos lá. Jamais me trate dessa maneira. Jamais. Jamais é um advérbio. Advérbio é atrativo. Então jamais me trate dessa maneira. Ele está perguntando, assinale a alternativa na qual a próclise tenha sido empregada incorretamente. Essa aqui está correta. João ficou sem graça quando nos viu. Quando? Pronome. Nos. Está certíssimo. Gostaria de saber quem te contou a novidade. Quem? Pronome. Te. Te contou. Está certíssimo. Não posso dizer quem contou-te. Não, está errado. Porque o quem é palavra atrativa. Então ele puxa o verbo. Puxa o pronome, perdão, para antes do verbo. Já que não entendi, me explique, por favor. Senhores, jamais posso começar uma frase com pronome oblíquo. Jamais. Mesmo que seja depois de uma vírgula. Então, já que não entendi, explique-me, por favor. Eu não posso começar depois da vírgula ou no início de uma frase. Beleza? Então, letra D, gabarito. Olha a letra E. Não consigo saber se te ofenderam. Não consigo saber se te ofenderam. Esse se é uma conjunção. Conjunção integrante. Não consigo saber isso. Então, esse se é conjunção. Conjunção subordinada. Por isso que puxou o T para cá. Fechou? E número 15 e última, senhores, considerando as vozes verbais na frase. Um novo trabalho foi finalizado recentemente por João J. Um novo trabalho foi finalizado recentemente por João J. Tem-se vozes verbais. Galera, voz verbal, nós temos vários tipos de vozes verbais, né? Nós temos a voz ativa, nós temos a voz passiva, nós temos a voz passiva analítica, passiva sintética, nós temos a recíproca. Presta atenção nisso aqui que é importante. A voz ativa, eu vou colocar aqui, ó. João comeu o bolo. Eu adoro usar essa frase. Vocês vão ver em várias aulas minhas usando a mesma frase. Porque João é um aluno meu que tem aqui, e aí a gente se dá muito bem. João é meu parça, meu brother, mas é um chato do caralho. Então eu sempre uso ele como exemplo. Sempre. Entendeu? Inclusive nós temos até figurinhas dele comendo bolo que a gente coloca no WhatsApp. Então presta atenção. João comeu o bolo. Sempre eu uso o mesmo exemplo. João comeu o bolo. Quem praticou a ação? João. Então esse aqui é o sujeito. Sujeito agente da ação, porque ele foi lá e comeu o bolo. O bolo, objeto direto. Comeu, verbo transitivo direto. Beleza. Para eu transformar isso aqui para voz passiva, eu pego o objeto direto e jogo para cá. Então faço esse jogo aqui, ó. O bolo foi comido pelo João. Presta atenção, o bolo foi comido pelo João. Agora, o sujeito virou agente da passiva. Agente da passiva. O sujeito virou agente da passiva. O agente da passiva também é chamado de termo integrante da oração. O bolo virou sujeito paciente. Por que sujeito paciente? Sujeito paciente. Por que sujeito paciente? Porque ele está na posição de sujeito, mas é ele quem está sofrendo a ação. Ele não está, não foi o bolo que comeu o João, não. Não foi o bolo que falou, vou comer o João hoje, enlouquecido. Não. Foi o João que comeu o bolo. O João que comeu o bolo. Mas ele está lá no final, por isso que ele é agente da passiva. E aqui nós temos uma locução verbal formada por um verbo no particípio e o verbo ser. Galera, presta atenção nisso aqui. Então presta atenção. Com esta explicação que eu dei aqui, você já consegue... Isso aqui é voz passiva analítica. Na voz passiva sintética, eu corto o agente da passiva. Fica, comeu-se o bolo. Aí tem um C, aquele C vira uma partícula passivadora e o bolo é o sujeito. Mas isso aí é na voz passiva sintética. Volta para cá. Um novo trabalho foi finalizado recentemente por João J. Um novo trabalho foi finalizado recentemente por João J. Um novo trabalho está
finalizando o João J ou o João J que finalizou o trabalho? João J finalizou o trabalho. Então o João J está lá no final. O João J está lá no final. E o cara que é o sujeito que está sofrendo a ação, não é? Então nós já temos aqui as claras, um agente da passiva lá no final. E nós temos as claras também, um sujeito paciente. Agora olha a locução, foi finalizado. Finalizado, verbo no particípio, foi, verbo ser. Fechou? Voz passiva analítica, letra B, senhores. Vozes verbais é muito tranquilo, depois que tu aprende fica fácil. Vai ter que aprender, beleza? A motivação vai acabar e você precisa ativar a disciplina. Senhores, não tem como mesmo tu conseguir estar motivado todos os dias. É impossível, é impossível. Então, quando falta a motivação, tu tem que colocar na tua cabeça, velho, eu tenho que mudar de vida. Eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer isso. Eu preciso fazer isso. Eu preciso passar nesse concurso. Eu preciso passar. Eu preciso mostrar para minha família que eu sou capaz. Eu preciso dar o melhor para o meu filho, para minha esposa, para o meu marido, sei lá. Eu preciso por mim. Então, aluno, para de fazer, chorar, ser vítima, eu não aprendo nada, eu não consigo. Aluno, faz o teu melhor. Se tu não tem dinheiro para comprar um curso, estuda pelo YouTube, cara. O YouTube tem N aulas, tem N professores maravilhosos ali. Inclusive, essa aula está no YouTube. E eu espero muito que os senhores se inscrevam no meu canal aqui, no canal do YouTube, que já deixem um joinha para essa aula, que vocês entrem lá no Instagram do Ateneu Audazes, só coloca Ateneu Audazes no Instagram e segue lá o Instagram do Ateneu Audazes, que a gente está sempre passando bizu lá, sempre passando dicas. Inclusive esse curso de questões agora, com 250 questões reta final, de 100 questões de português, 50 de matemática básica, 50 de legislação, lei de improbidade administrativa e constitucional. Artigo 5º principalmente. E mais 50 questões de informática que abrangem boa parte das questões que vem mais caindo em concurso público. Então a gente está fazendo um trabalho fantástico. E eu espero que vocês sigam o Instagram do Ateneu Audazes, eu espero que vocês ouçam as nossas aulas, vejam as nossas aulas, tem várias aulas gratuitas aí, me chamem no direct, qualquer coisa, porque eu posso entregar essas aulas para vocês, me sigam lá no Instagram e me chamem no direct ou me chamem diretamente pelo WhatsApp, que eu também passo essas aulas gratuitas para vocês. Beleza, senhores? O que eu mais quero é a aprovação de todos e a gente está fazendo um trabalho aqui para te facilitar a aprovação. Eu sei que tem muita gente que não sabe estudar, que estuda errado, que acaba dando com os burros na água lá quando chega na hora da prova, e não é isso que a gente quer, eu já passei por isso, eu sei que é uma frustração gigante, porque tu perde muito tempo, e é o tempo que é a coisa mais valiosa do ser humano, tempo, e é por isso que eu estou aqui tentando ajeitar um tempo para que tu consiga mais rápido a tua aprovação, beleza? Tamo junto então, e valeu, senhores, nos sigam, tamo junto!